Nosso personagem principal acorda em um ambiente muito estranho. Tudo o que ele pode ver é um mar, e ele se pergunta como chegou ao mar ou como irá embora. Ele lembra que não estava no mar há alguns dias. Na verdade, ele imagina que a última lembrança que consegue lembrar é de andar de bicicleta e um caminhão carregando uma máquina de venda automática estava na frente dele. De repente, ele vê que a corda usada para segurar a máquina de venda automática se soltou e a máquina está caindo. Ele é um amante de máquinas de venda automática. Na verdade, ele gosta de comprar deles o tempo todo, então ele não pode esperar e ver o que ele mais gosta de ver cair e ser destruído. Ele pula da bicicleta, pula em direção à máquina e tenta protegê-la de cair. Mas o dispositivo cai apenas em sua cabeça, e essa é a última lembrança que ele tem de ser humano. Ele percebe que deve ter morrido e talvez tenha reencarnado. Ele fica feliz com a oportunidade de reencarnar, mas descobre que esse é apenas seu primeiro problema. Enquanto está feliz por ter reencarnado, ele tenta sair da água em que se encontrou, mas vê que não é fácil sair dela. Ele se pergunta o que está acontecendo e, quando vê que não há solução, de repente começa a gritar. É nesse momento que ele ouve uma voz dando-lhe as boas-vindas e pedindo-lhe que coloque uma moeda. Ele realmente não consegue entender o que está acontecendo, mas pode descobrir que a voz que está ouvindo é a sua voz. A voz pergunta o que as pessoas querem comprar e até se despede delas, e ele fica maravilhado com isso. Eventualmente, ele percebe que ele reencarnou como uma máquina de venda automática. Ele fica super surpreso e não sabe o que fazer. Enquanto o outro lado dele está tão animado que reencarnou como uma máquina de venda automática, outra parte dele está com raiva e triste com a oportunidade de reencarnar como uma coisa não viva. Ele conclui que, como está obcecado por uma máquina de venda automática, provavelmente significa que o universo ouviu suas orações e pode ver seus desejos, e é por isso que deram a ele exatamente o que ele queria. Ele aceita seu destino e decide descobrir como a máquina funciona e como ele sobreviverá. Ele vê que só pode dizer algumas palavras como, bem-vindo, por favor, coloque algumas moedas, obrigado, e, você pode ganhar um bônus. Isso não é uma grande surpresa para ele, já que essas são as palavras exatas que uma máquina de venda automática normal pode dizer. Ele continua tentando entender seu novo sistema e pensa em como pode usá-lo de maneira eficaz. Enquanto ele passa algum tempo pensando, ele vê alguns números e não sabe o que eles significam. Ele assume que seu cérebro está exibindo esses números para ele, mas ele rapidamente percebe que não é mais humano e não há como seu cérebro mostrar números para ele. Ele tenta encontrar os números novamente e vê que é o sistema. O sistema mostra a ele que ele pode usar seus pontos para comprar coisas ou alterar recursos na máquina de venda automática, e também pode usá-los para alterar os produtos que deseja vender. Ele encontra os pontos e vê que tem 1000 pontos. Isso parece suficiente para ele fazer tudo o que deseja fazer naquele momento, então ele entra em ação e tenta encontrar na máquina os diferentes produtos que pode vender. Nesse momento, ele está vendendo água, então ele verifica o sistema e vê que tem todos os produtos que compra em um dia normal como humano, incluindo ramen. Ele está animado para adicionar leite aos seus produtos e vê que a adição de leite diminuirá 10 pontos de seus pontos. Ele não sabe a importância dos pontos naquele momento, então ele compra mesmo assim. Ele fica verificando o sistema e vê que, com os pontos, consegue manter o frio e o calor dos produtos em sua vending machine. Ele pode deixar seu ramen quente e também pode usá-lo para várias coisas. A realidade cai sobre ele quando ele descobre que sua máquina não funciona com eletricidade ou energia solar. Em vez disso, sua máquina é alimentada pelos pontos que ele gasta. 1 ponto por hora, o que significa que ele gastará 24 pontos por dia. Isso significa que com seus 990 pontos, ele pode sobreviver por cerca de 41 dias. Ele também pode ganhar pontos vendendo produtos em sua máquina de venda automática. Se ele vender produtos no valor de 100 moedas, receberá 1 ponto para alimentar sua máquina de venda automática. Ele precisa vender pelo menos 240 produtos em um dia. Isso parece um pouco fácil para ele, e tudo continua bem até que ele olha para o ambiente e vê que está à beira da água em um deserto vazio. Não há ninguém morando ou ficando por perto que possa comprar dele, nem ele tem pernas para sair daquele lugar e ir para um lugar mais lucrativo. Enquanto ele pensa naquele problema sem solução, ele vê uma criatura diante dele. À primeira vista, a criatura é enorme e parece um humano, mas quando ele verifica bem, ele a vê apenas como um sapo segurando um martelo.
O sapo parece tão grande e anda como um humano, e quando o sapo se aproxima da máquina de venda automática, a máquina dá as boas-vindas ao sapo. Mas o sapo, que não entende aquela linguagem, o considera um risco e começa a bater nele. Com o martelo, ele começa a receber várias notificações do sistema de que sua durabilidade está diminuindo. Ele descobre que perde 3 durabilidade em um golpe. Ele não sabe quanta durabilidade tem ou como encontrá-la, então verifica o sistema e vê que tem 100 de durabilidade, que diminui a cada golpe. Ele supõe que o sapo satisfará seu desejo e o deixará em paz, mas, para seu choque, ele vê o sapo pedindo reforços e, em minutos, outros 3 sapos se juntam a ele e todos começam a bater na máquina de venda automática. Ele se esforça para encontrar uma solução e maneiras de sobreviver. Ele continua aumentando sua capacidade de durabilidade com pontos, mas não é o suficiente. Ele verifica o sistema para ver se consegue algo para se proteger e vê uma bênção. O sistema diz a ele que uma bênção é um presente dado pelos deuses e ele pode usá-la gratuitamente. Ele aceita usar a benção e vê vários dons ali, inclusive a capacidade de se proteger com uma barreira. Ele pega essa habilidade imediatamente, e uma barreira de caixa o cobre e joga os sapos fora. Os sapos caem e, depois de se recuperarem um pouco, levantam-se novamente, pegam seus instrumentos e continuam batendo na máquina de venda automática. Ele se pergunta se os sapos não vão cansar, e vê que sua durabilidade está diminuindo em minutos e também pontos por causa da barreira que está usando. Eventualmente, os sapos se cansam e o deixam. Ele se recupera e repara totalmente o corpo e, depois dessas despesas, restam cerca de 311 pontos. Ele decide que viverá apenas pelos próximos dias e espera conseguir um comprador. Alguns dias depois, ele percebe que não há como conseguir um comprador lá. Ele tem medo de morrer sem nem mesmo vender para alguém como uma máquina de venda automática. Ele fica muito triste e, felizmente para ele, vê uma garota chegando. A menina é uma caçadora que perseguiu alguns sapos para aquele lado da água. Ela está cansada e exausta. Enquanto ela grita para que os sapos saiam de seu esconderijo, ela está com fome e descansa ali. Ela se arrepende de ter aceitado ser caçadora e pede desculpas aos pais por não seguir seus conselhos. Ela diz que deixou sua comida e bebida e veio para a floresta para perseguir animais em busca de comida. Ela levanta a cabeça e vê a máquina de venda automática. Embora ela não saiba o que é, ela decide se aproximar e, ao fazê-lo, a máquina a recebe e pede que ela jogue uma moeda. Ela olha para dentro e vê alguns produtos. Ela não consegue ler o idioma, mas supõe que seja algo comestível ou bebível, então decide jogar uma moeda. Ela coloca uma moeda, mas o sistema diz que a moeda que ela deixou cair não é aceita. O sistema diz à máquina que ele pode trocar sua moeda com 100 pontos, e ele imediatamente o faz com os pontos para pelo menos conseguir um comprador. O sistema muda a moeda para OWA, a moeda usada naquela área, e o preço muda para $1000. Uma senhora reclama que o preço é alto, mas ela também está com fome e cansada, então decide comprá-lo mesmo assim. Ela coloca as moedas dentro da máquina de venda automática e não sabe o que fazer a seguir. Ele dá a ela ensopado de milho e ela o vê saindo da caixa. Ela tem medo de que ele a engula se ela colocar a mão, mas ela reúne coragem para fazê-lo de qualquer maneira. Ela traz o ensopado e não sabe como abri-lo. Ela finalmente torce a lata e ela se abre. Ela come, o que é muito gostoso, então ela decide experimentar outro item. Ela imagina que a coisa branca ali é água e decide ir buscar leite. Ela paga e pega seu leite e, quando o bebe, fica satisfeita com o sabor. Por fim, ela comeu cerca de 3 ensopados de milho, bebeu leite e completou com água. Ela gasta cerca de 6.300 e ele ganha cerca de 63 pontos dela. Ele está tão animado que conseguiu um novo cliente. Ver como ela fica animada depois de encher a barriga o deixa muito satisfeito, e ele fica muito feliz. Ela se sente muito cansada depois da comida e adormece para se proteger dos monstros da floresta. Ele usa sua barreira para cobri-la. No dia seguinte, ao acordar, ela vê que dormiu antes de sair. Ela o agradece por salvá-la, mas diz que quer falar com ele. Mas ele não consegue se comunicar. Ela pede a ele para dizer olá, quando ele quer dizer sim e qualquer outra coisa quando ele quer dizer não. Ela diz a ele que ela Miss e pergunta se ele está sozinho. E quando ele diz que sim, ela conta a ele sobre um fanático por poder mágico em sua aldeia. O Lumien diz que gostaria de mostrar a ele para curá-la e pergunta se ela pode carregá-lo.
Ele diz que sim e eles começam a jornada. No caminho, ela se cansa e quer mais comida, então ele muda seu estoque para batatas fritas. E ela fica encantada quando come. Ele ganha cerca de 300 moedas a mais. Eles chegam ao extrato e ela encontra os guardas, Carius e Gorf. Eles estão felizes por ela ainda estar viva, e ela também conta a eles sobre a máquina que encontrou no rio. Ela os ensina a comprar, e eles também o comprar todos os produtos na máquina. Eles imploram para que ela leve a máquina ao portão todas as noites. No caminho para casa, ela vê uma menina sendo intimidada por alguns adultos e a salva. Ela vai para uma pousada onde conhece sua amiga, Manami. Ela deixa a máquina de venda automática do lado de fora e cumprimenta Manami. Ela mostra a máquina a Manami e também o que ela pode fazer. E diz que quer levar para o Ulume. No entanto, ela não tem dinheiro para a bicicleta de transporte para levá-la ao Ulume. Então Manami sugere que ela trabalhe na pousada para ganhar dinheiro. E a máquina de venda automática também pode vender seus produtos. O plano vai bem. Durante o dia, a máquina é vendida para os moradores. E à noite, ela o leva ao guarda. Ele decide adicionar outro bem chamado Odin, e todos se apaixonam por ele. Ele não vende Odin durante o dia para que a pousada possa fazer vendas. E ele também os ajuda a atrair clientes. Seu peso é demais para Lamis carregar todas as noites. Então ela decide fazer uma mochila de madeira para poder carregá-lo todas as noites e todas as manhãs. Ela o leva até o portão naquela noite. E na volta no dia seguinte, ela pergunta se ele está gostando e fazendo vendas. Ele diz que sim e a aprecia. Mas ela o lembra que foi ele quem a salvou primeiro. Ela espera que um dia ele consiga falar mais palavras. E ela diz que é por isso que quer visitar o Lame cedo. Ela o chama de Boxo porque tem sido difícil chamá-lo sem um nome. E ele também aceita o nome. Ele conclui que realmente não é uma má ideia reencarnar como uma máquina de venda automática.